Bom dia, Sônia Blota, companheiros aqui do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, estreando hoje no Band News TV, uma grande alegria para todos nós e um grande desafio também no momento em que o Jornal Gente, esse produto tão tradicional do rádio, completa 45 anos no ar e agora mais multiplataforma. Bem, o 1º de maio, na França, nós já acompanhamos com a Sônia Blota o que aconteceu. No Brasil não teve esse tom de conflito, mas teve sim um posicionamento do governo federal. No domingo à noite, houve o anúncio em rede nacional, de cadeia nacional de rádio e TV, com pompa, circunstância do presidente Lula, anunciando o reajuste do salário mínimo mas um pouquinho acima da inflação e aumentando a faixa de isenção do imposto de renda. E aí, na festa ontem do 1º de maio, o presidente da República, adivinhem, voltou a falar sobre taxa de juros. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Bem, é uma declaração do presidente Lula que nós já ouvimos em outros momentos, em outras circunstâncias, e que tem se repetido, olha, se não for diariamente, pelo menos dia sim, dia não. Essa semana é a semana da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que começa hoje e amanhã termina, definindo qual será a nova taxa básica de juros da economia, 13,75%. Em relação à última reunião, quando nós olhamos aqui os números, as condições, as ações do governo federal, algumas mudanças pequenas. Houve sim uma pressão para baixo na inflação e há a expectativa de que pelo menos haja uma sinalização do Copom, se não reduzir, de que numa próxima venha a reduzir a taxa de juros. De fato, essa taxa de 13,75% é um problema. Agora, é um problema real que também deriva das condições da economia brasileira. Quando a taxa de juros foi aumentada no ano passado, a circunstância mundial era muito mais complicada, ela era mais pressionada. Hoje, talvez aqui no Brasil, até pelo fato de que nós começamos antes a reduzir a taxa de juros, é possível que a gente tenha a oportunidade de reduzir a taxa de juros antes que Estados Unidos e Europa, que têm mantido os juros lá em cima. Não tanto quanto o Brasil, mas é que são padrões diferentes de economias também. Quando a gente olha para as ações do governo federal, porém, pouca coisa mudou em relação à última reunião do Copom há 2 meses atrás. Nós tivemos o envio do arcabouço fiscal ao Congresso, num primeiro momento recebido com festa, num segundo momento nem tanto e hoje já com alguma desconfiança. Porque é um arcabouço fiscal que não mexe no gasto, ele mexe só na arrecadação. E se o governo quer gastar mais e não vai gastar quer investir mais e não vai gastar menos, ele vai ter que arrecadar mais. De nós, sociedade, de onde? Qual vai ser a mágica? E essa é a dúvida geral que paira. Só para a gente fechar, ontem aqui no Jornal Gente, nós recebemos o professor José Pastore, sociólogo, um grande conhecedor do mercado de trabalho, falou conosco sobre o 1º de maio e falou também sobre a ordem errada que as coisas estão acontecendo agora no nosso país. Porque qual seria a ordem lógica? Primeiro, o governo foca numa reforma administrativa, define qual vai ser o gasto que ele vai ter com a máquina pública e, na sequência, faz a reforma tributária para fazer com que a arrecadação seja compatível com esse gasto. Reforma administrativa? Nada, não existe nesse momento. Não foi aposentada. Então, a gente está pulando o alicerce da história. É por isso que há também hoje uma dúvida em relação a qual vai ser a decisão do Copom sobre a taxa de juros. Nós vamos conferir amanhã, aqui na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV.